Em nosso estudo de hoje, a lição 36 do livro Rumo Certo, as outras pessoas. Diante de qualquer pessoa, seja quem seja, inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. Se renteias com alguém que admiras pelas virtudes que lhe exornam o caráter, pondera os riscos a que essa criatura se vê exposta pela altura que se guindou e calculando os sacrifícios que terá ela feito para alcançar as responsabilidades em que se situa, oferece-lhe apoio para que não se lhe desafinem as cordas da alma. À frente de outra pessoa que consideres errada, com mais razão, orarás por ela, rogando o auxílio da vida maior em seu favor, a fim de que se lhe refaçam as forças. Farás ainda mais, meditarás nas muitas vezes em que essa criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada e não acharás motivo para estranheza ou condenação se refletires nas lágrimas que terá ela vertido até que a tortura mental lhe impulsionasse o coração para o colapso das energias morais, em que se escorava dificilmente. Todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. Recebamos-las todas na condição de criaturas irmãs portadoras de recursos e fraquezas, esperanças e sonhos, tarefas e lutas, problemas e dores semelhantes ao nosso. Consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. Todos carecemos de compreensão e bondade. Quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa impelindo-nos para a frente. Entretanto, quando desajustados pelas consequências dos nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia suficiente para suplício do coração. Doemos a quantos se abeirem de nós o melhor que pudermos, o entendimento e a fraternidade, a boa palavra e o serviço nobilitante. Convençamos-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás em definitivo. Toda sombra chega e passa a feição de nuvem perante o sol. Permanecerá no universo, acima de tudo e para sempre, o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno em permanente e vitoriosa sublimação. O estudo de hoje fala diante de qualquer pessoa. E ele vai falar diante da pessoa que você admira, mas depois vai falar diante da pessoa que você considera errada. E a gente vai fazer a seguinte reflexão. Todas as vezes que a gente acende uma antipatia, a gente entende que tem uma antipatia por alguém, por alguma coisa aqui na Terra, a gente liga o nosso alarme aqui. Porque é o seguinte, vamos pensar no seguinte, você consegue imaginar Jesus tendo antipatia por alguém aqui na Terra? É claro que essa resposta é negativa em todos os pontos, né? A gente consegue imaginar o seguinte, Jesus, mesmo não sendo simpático a algumas atitudes que a gente ainda toma aqui na Terra, muitas atitudes até, ele não é antipático a nós. O que ele faz? Ele se coloca naquela posição de amar o pecador, embora não aprove o pecado. Então, o que acontece? A gente vai, cada vez que encontrar, principalmente esses reencontros, que a gente é surpreendido com uma antipatia gratuita, a gente vai encontrar ali um sinal de alerta, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de resolver algum problema dentro da gente mesmo. Porque o ideal é que a gente sempre pense, eu tenho que procurar o tempo todo ser simpático, ser uma pessoa que apoia aquela pessoa que eu admiro, mas também aquela pessoa que eu considero errada e falo que mais razão eu vou orar por ela, rogando auxílio, e vou pensar assim, um dia eu também estive em situação parecida com essa, ou estou em situação parecida com essa, e alguém está me dando força, alguém está me envolvendo, alguém está me ajudando. Então ele coloca, farás ainda mais, meditarás nas muitas vezes
em que essa criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada, e não acharás motivo para estranheza ou condenação. Essa é uma outra coisa também que o Emmanuel chama atenção aqui. A gente às vezes repercute a queda de alguém, quando na verdade a gente esquece quantas vezes aquela pessoa resistiu até chegar ao ponto de ter a queda. Quantas vezes ela terá uma luta, que ele fala, ó, todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que nos trazem observação. Vamos receber todo mundo na condição de criatura irmã, todos aqui na Terra portadores de recursos e fraquezas. Alguns a gente vai ter uma afinidade maior. Por quê? Porque de repente essas pessoas comungam dos mesmos erros que a gente. Essa é a razão da afinidade. Mas a gente aqui na Terra tem mania de julgar o outro, porque o pecado do outro é diferente do nosso. E a gente ainda costuma olhar o cisco no olho do outro quando tem uma trave no nosso. Então, vem falar para a gente, consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. Todo mundo precisa de compreensão, de bondade. Quando a gente está na paz, o conselho nos induz a aperfeiçoamento moral. Agora, quando a gente está nas consequências dos nossos próprios erros, já estamos carregando o fardo de angústia. Essa mensagem do Emmanuel, vale a pena a gente ler, reler e reler, porque a gente tem esse costume no relacionamento que a gente constrói, ou que vai sendo sugerido para a gente a cada dia, de ficar observando quais são os comportamentos daqui, quais são as atitudes dali, e o prejulgamento. Esse é que é o problema todo. Agora, quando a gente se der conta de que, na verdade, todos que estamos aqui na Terra estamos ou em provas ou estamos em expiações, todos, por conta disso, precisamos de atenção, todos aqui precisamos de perdão, todos precisamos de indulgência, a gente vai, todos, o Emmanuel, quando fala sobre isso, ele coloca inclusive a mim, porque vocês estão lendo tudo que eu tenho escrito, mas vocês não sabem como é que foi aí a minha história. E ele chegou ao ponto até de contar para a gente como foi a história dele através dos romances, do Há 2000 anos, dos 50 anos depois, do Ave Cristo, na sequência, e depois no Renúncia, nesses 4 livros. Ele vem contar sua biografia e fala, eu também estou numa estrada de muita luta pelo aperfeiçoamento, como vocês também. Então, quando a gente entende o que o Cristo quis dizer para a gente do amar o próximo como a si mesmo, é da gente começar a entender que todos, sem exceção, são os nossos irmãos, passam por dificuldades também, têm sentimentos também, têm conquistas também, porque se não tivesse conquistas, alguma conquista não estaria no mundo como o nosso, estaria ainda nos mundos primitivos, já tem avanços, seja na área da inteligência, seja na área da moralidade, já tem alguma conquista, e o que precisa nesse momento agora é de incentivo para se manter naquele caminho dentro do que ainda já teve de conquista, e também para poder estar fazendo o trabalho de reforma íntima, como cada um de nós faz, todo santo dia, revendo suas atitudes e colocando na balança do bom senso, da razão, pedindo ajuda ao nosso anjo da guarda para que a gente possa estar tendo coragem de enfrentar esse homem velho que ainda tem dentro da gente. É um estudo muito profundo do ser humano, é um estudo que a gente vai fazendo a partir da gente mesmo, a gente começa a pensar assim, como é que a caridade, segundo entendia Jesus, benevolência para com todos. Aqui não diz benevolência para aqueles que pensam igual a mim, para aqueles que são da mesma religião que eu, para aqueles que torcem para o mesmo time de futebol que eu, ou para aqueles que têm o mesmo posicionamento político que eu. Não, nada disso. Fala, benevolência para com todos. Todos precisamos o tempo todo de ajuda. E, às vezes, aquela pessoa que a gente considera um exemplo, às vezes a gente acaba jogando uma carga em cima daquela pessoa, e aquela pessoa daqui a pouco pode estar incorrendo em quedas, mostrando para a gente que também é um ser humano que está em luta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.